O movimento dos trabalhadores sem terra gera simpatia e apoio de militantes de movimentos populares e intelectuais de todo o mundo. Ao mesmo tempo, recebe críticas da grande imprensa brasileira e, por tabela, críticas de um público desinformado do real contexto de suas lutas por reforma agrária, moradia, educação e soberania popular. Nossa equipe de reportagem foi até 2 assentamentos do MST aqui no oeste de Santa Catarina, um em Abelardo Luz e outro aqui mesmo em Chapecó. Essa cobertura jornalística independente você confere a partir de agora no Estúdio A. Aqui na região oeste catarinense estão assentadas 1.470 famílias, quase 25% das 6.500 do estado. Em Chapecó, 30 famílias já garantiram o direito à terra. Em Abelardo Luz, são 322, divididas nos assentamentos José Maria e 25 de Maio. O Estúdio A veio hoje até Abelardo Luz para conhecer este assentamento aqui que você está vendo, que é o assentamento José Maria, que tem toda uma simbologia, é um assentamento emblemático dentro do movimento dos trabalhadores sem terra, pelo seu contexto histórico e tal, mas não vou falar isso agora, você vai conhecer durante o Estúdio A. Descobrimos lá na base que a tal da reforma agrária do papel não vai sair. Pelo pedaço de chão, pra colher o nosso pão, vamos ter que nos unir. Companheiro e companheira, a vitória vai ser ligeira se todos se organizarem. A gente faz acampamento, tira pão para o sustento e reforma agrária pra já. E vamos entrar naquela terra e não vamos sair. Nosso lema é ocupar, resistir e produzir. E vamos entrar naquela terra e não vamos sair. E agora a gente está aqui, encontrou com o Altair, que faz parte da direção nacional do MST, né? Tudo bem, Altair? Tudo bem, tranquilo, né? Nessa tarde ensolarada? Tarde bonita, início de atividade aqui hoje, né? Nós estamos com uma jornada cultural, então uma tarde gostosa, né? Sol bonito, vento. Falando um pouco mais historicamente, assim, cara, a partir da primeira ocupação, né? Que tu estava me falando, a primeira ocupação do MST em nível nacional, né? Aconteceu aqui em Abelardo Luz. Por que tu acha que aquela ocupação embrionária, vamos dizer assim, vingou os frutos, deu certo? Por que ela funcionou e funciona até hoje, assim, servindo de exemplo, né? Por vários motivos. Veja só, a ocupação de 85, 25 de maio de 85, que se tornou histórica e que fez o movimento se desenvolver e se manter nesses 27 anos aqui no estado, ela foi uma ocupação massiva, né? Uma ocupação de praticamente 2.000 pessoas, 2.000 famílias, e aconteceu em dois espaços, Abelardo Luz e São Miguel do Oeste. Então, era um grupo muito grande de pessoas, agricultores, né? E era final de ditadura militar, então famílias com sangue nas veias, né? Com brilho nos olhos, porque tinha uma necessidade premente, que era a terra. Né? E nós, o movimento, as lideranças descobriram Abelardo Luz, esse grande mar de terras boas, né? Que poderiam e deveriam ser cultivadas. Não cumpriu a função social e aí o movimento fez a sua primeira ocupação aqui, nascendo como um movimento, né? Porque o movimento surge em janeiro de 84, né? No seu primeiro encontro nacional, e aí ele se desenrola com a ocupação de terra. Então, ele é a nascente para todo o Brasil. Surge aqui e daqui do estado de Santa Catarina, depois Rio Grande do Sul, né, Encruzilhado Natalino, se distribui lideranças para o Brasil como um todo. Bahia, Pernambuco, Tocantins, né, Mato Grosso. A estratégia de ocupar e organizar acampamentos em áreas de terras improdutivas ou em grandes latifúndios é tradicional no MST. A partir da ocupação e da resistência para continuar com o acampamento, inicia-se a luta pela permanência na terra. Vejamos o exemplo do assentamento Dom José Gomes, em Chapecó. Eu estou aqui com o Álvaro, do Movimento dos Sem Terras aqui de Chapecó, do assentamento Dom José Gomes. E aí, Álvaro, tudo tranquilo?
tudo tranquilo. Então tá certo. Então, Álvaro, explica pra gente aí como que foi o processo de formação aqui desse assentamento aqui de Chapecó. Bom, aqui nessa área passou por uma ocupação que durou quase 7 anos. Então tinha uma disputa judicial da área entre 2 proprietários antigos. E nesse processo, nessa disputa judicial, o Movimento Sem Terra, então, fizemos a ocupação aqui da área, que envolveu mais de 200 famílias, que fruto dessa ocupação saíram outros assentamentos. As famílias também foram assentadas em outros locais aqui do estado, lá em Coreia Pinto, alguns em Abelardo Luz, Água Doce, em Campoerê. E aqui permaneceram 30 famílias. Então durou 7 anos a ocupação e no último período, então foram várias lutas nesse período para conquistar a área, várias marchas, caminhada, mobilizações. E a última delas, né, foi aqui em Chapecó. Nós fizemos uma ocupação no INCRA, onde permanecemos por 23 dias. E saímos do INCRA já com o decreto de desapropriação da área. Então, onde o governo federal usou de um mecanismo constitucional de desapropriação da área, né, pagando, no caso, as benfeitorias e a terra, né, ao antigo proprietário. Por que é importante e necessário promover e fazer a reforma agrária no Brasil? Bom, a desigualdade é tamanha, né? Muitos latifúndios em mãos de poucas pessoas, agora de algumas empresas transnacionais nesse processo, né, de desenvolvimento do agronegócio. Então a necessidade de ocupar o latifúndio se dá pela necessidade que tem as pessoas no seu dia a dia. Não tem como gestar a sua vida, qual é a forma? Não tem emprego, não tem casa, não tem a escola para os filhos. Existe isso no Brasil, né? Não é uma papagaiagem nossa, existe. Né? O Estado democrático de direito não é de direito para todos, né? Não é democrático para todos, isso a gente tem noção. Né? Então ele se constitui de 85 para cá e a bandeira principal é a ocupação do latifúndio. Ocupar a propriedade privada tem uma simbologia muito forte, que é você bater, romper com essa estrutura do sistema capitalista. Eu sempre digo, o dia que o movimento para de ocupar latifúndio, ele perde sua característica, perde a sua função principal, né? Que é romper o latifúndio e distribuir as terras para as famílias que têm necessidade de plantar. Então, a partir daí, da ocupação da terra e da gente passar por um processo que é sempre muito ruim, difícil, que é se manter na ocupação, porque o Estado e os proprietários sempre com muita violência nos despejam, né? A grande maioria, se não quase todos os acampamentos nunca ficou na área onde ocupou, sempre tem que sair, né? Como foi 25 de maio de 85, aqui o povo entrou pelo menos 3 vezes para conseguir garantir uma desapropriação de terra. Essa persistência que tem nas famílias é porque há uma necessidade muito grande mesmo, né? Resistir debaixo da lona preta é porque há uma necessidade muito grande. Então, isso, para as famílias, para as pessoas que entram nesse processo, eles têm convicção de que a partir da luta nós conseguimos ter pelo menos num futuro uma possibilidade de garantir um espaço de produção digna, que é o espaço onde vamos ter a moradia, a terra e o trabalho, né? A comunidade, a escola, né? A saúde, porque a partir da terra a gente também vai produzir a saúde, vai ter um bem-estar, né? Uma tranquilidade. Então esse processo da resistência das famílias se dá porque elas imaginam que no futuro próximo os mais velhos e as crianças terão um espaço para desfrutar. Né? É o que sempre nos é negado, né? E por isso que a gente se constitui como organização social. Certo. Uma das bandeiras de luta do MST é a reforma agrária no Brasil. É possível fazer uma reforma agrária no Brasil? Bom, a reforma agrária, o Brasil só perde para o Paraguai na concentração de terra. Então, um dos países que mais concentra terra no mundo. Então, eu poderia perguntar, é justo ter 5 milhões de famílias que não têm um pedaço de terra para plantar? Ou mesmo dizer, na questão urbana, é justo ter milhões de famílias sem moradia, enquanto
alguns têm N mansões e na terra, vamos dizer, milhões de hectares, 2, 3, 4, 5 milhões de hectares. Santa Catarina tem 9,5 milhões de hectares ao tamanho do nosso estado e nós temos propriedade no Brasil de 6 milhões de hectares. Eu poderia perguntar, é justo? Com certeza qualquer pessoa de sã consciência dizer é injusto. Poucos têm muita terra e tem muita gente sem terra. Então a gente acredita que ela é possível, é viável, só que hoje, né, infelizmente, ainda está fora da pauta da agenda política do nosso país. Partindo da necessidade de ter um pedaço de chão para dar o sustento aos filhos de nossa nação, cansados de pôr a enxada na terra apenas do patrão e ver chegar o fim do ano tantos desenganos sem nenhum tostão. E ver chegar o fim do ano tantos desenganos sem nenhum tostão. Sem terra estão se organizando de norte a sul deste país pra derrubar o latifúndio que deixa o povo sem raiz. Cansados de tantas promessas e ver tanta enganação jogada dos politiqueiros que o tempo inteiro roubam a nação. Jogada dos politiqueiros que o tempo inteiro roubam a nação. Estou aqui com o seu Pedro Rocha, ele é coordenador do assentamento aqui em Chapecó, tudo certo, seu Pedro? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então, seu Pedro, o senhor está aqui nesse assentamento desde quando? Conta essa história aí pra gente. Na verdade, estamos aqui desde que ocupamos essa área, né? Desde abril de 2002. Uma noite bonita, de lua cheia e muitas estrelas, né? Nós ocupamos essa área e fizemos, cortamos a cerca, entramos nesse latifúndio e construímos as primeiras casas, que é os barracos, da lona preta. Então, a partir da lona preta, nós depois fomos evoluindo no processo, né? Depois fizemos uma casinha e tal. Agora, hoje, praticamente já as famílias têm as casas, né? E como é que foi esse tempo de mudança, assim, de evolução, seu Pedro? Assim, foi um tempo difícil, assim, tentaram expulsar vocês? Como é que foi esse período ali de acampamento, até virar o assentamento, até conseguir esse direito de terra? Não, na verdade, foi um processo interessante, né? Porque a partir da luta aqui que nós chegamos a ter aqui nesse acampamento, mais de 250 famílias que vieram de diversos municípios da região oeste aqui. E Chapecó era uma novidade, não tinha um assentamento, um acampamento do MST. Então nós fizemos um acampamento e as famílias, a partir da luta, as famílias foram, na verdade, se conhecendo, né? Todo esse processo que o objetivo meu era o objetivo de cada um deles também, era que de conquista, né? De ter uma terra para trabalhar, produzir, ter alimento de qualidade, né? Ter condições de vida, né? Porque, na verdade, a gente depois organizava os núcleos de base, né? O núcleo de base também, as famílias tudo fazia parte, né? Eu lembro bem que a gente fazia parte ali, tinha uma equipe da saúde, uma equipe da educação, da alimentação, da negociação, da segurança, né? E a partir disso a gente fez muitas caminhadas, muitas jornadas, né? Então o nosso objetivo não era ficar parado, também era nós mostrar para a sociedade que nós estávamos aqui, né? Não queria ficar escondido, né? Ocupamos o INCA, né? Cobramos dos órgãos responsáveis, né? Cheguei a mudar aula, né? O INCA aqui de Chapecó, cheguei a mudar a escola para lá, para dentro do INCA. Na verdade, chuva, sol, frio, mas tudo isso não impediu era momento de alegria, de confiança, né? De persistência que as famílias iam conquistar essa terra, né? Então a gente jamais desistiu, né? Eu fui um sonhador e sempre a gente, como famílias que desde o início estavam aqui, a gente dizia, não, um dia vai sair a conquista, né? Vamos continuar aqui firme, organizado, né? Porque não podemos. Também temos clareza que tem muitos apoiadores, né? Muita gente, a sociedade, a gente coloca isso para a sociedade, mas tem também aqueles que não querem que aconteça, né? Quer que a gente, como continua sendo mão de obra barata, produzindo para eles, dando lucro para eles, então a gente tem que ser o dono da... E como que é a vida aqui no assentamento hoje, né? Enfim, são 10 anos aí que o senhor está aqui em Chapecó. É uma vida difícil hoje? Está melhor? Como é que é a situação para o senhor? Não, melhorou, né? Porque, na verdade, para quem não tinha, né? Estou com 60 anos, né? E 60 anos
Se eu não entrasse na luta do MST, não fosse participasse, não ajudasse, não construísse esse processo, eu não teria conquistado a terra. Então o objetivo nosso é um pedaço de terra, e esse pedaço de terra nós vamos continuar produzindo, vivendo aqui, né, fazendo essa relação com a sociedade. Né. A luta pela reforma agrária é uma briga de Davi e Golias. Nos 28 anos de existência do MST, cerca de 400 mil famílias de produtores rurais foram assentadas. Porém, segundo dados do IBGE, o êxodo rural no Brasil entre 2000 e 2010 foi quase de 2 milhões de pessoas. Mas outro aspecto interessante dessa pesquisa do IBGE é que esse êxodo caiu pela metade se comparado com a década anterior. Isso demonstra a importância da continuidade da luta promovida pelo MST por justiça social e pela reforma agrária.